O tema de hoje é absolutamente irrelevante, porque a gente vai falar do seguinte, tá? O que que... Onde é que eu tirei esse tema? Não foi do sovaco. Não foi do sovaco. Eu tirei porque muitas pessoas vêm me perguntar, comentam nas publicações e postagens e tal. Ah, mas eu tenho que ter sorte. Ou às vezes quando eu dou uma estratégia, um exemplo, faço uma simulação e tal. Aí o cara diz o seguinte, mas você contou com a sorte porque simulou a contemplação em X parcelas. Gente, olha, vamos lá. Tá? Primeiro, tá? Consórcio, se você for usá-lo para investimento como uma estratégia de construção de patrimônio, não é sorte. Ah, Gabriel, eu comprei um consórcio aqui na esquina, tal, não sei nada, tô vendo o que vai acontecer. Beleza, você até pode estar pela sorte, porque o elemento sorte, ele está dentro de um grupo de consórcios. Tá? Você pode ir lá, não entender nada de nada, entrar num grupo e pimba, ser contemplado no sorteio da primeira parcela. Pô, legal, muito bom, show de bola e tal. Agora, isto é replicável? Aí é que vem. Quando a gente vai falar de construção de patrimônio, precisa ser replicável. E quando eu dependo da sorte, de um sorteio, eu não tenho esse formato, esse sistema, né, de um formato replicável para que eu possa pensar em organizar uma construção de patrimônio em cima disso. Tá? Por outro lado, então a gente vai falar sobre, cara, mas como é que não depende da sorte num grupo de consórcio? Não tem jeito. Aí outro, mas Gabriel, então quer dizer que tem que dar um lance altíssimo? Também não. Já passou pela tua cabeça que não existem só esses dois mundos? Não existe só esses dois mundos. Ou eu tenho sorte, ou eu tenho que dar um lance lá absurdamente alto. Não é só isso que existe, entendeu? Apesar de haverem grupos que só tem esses formatos. Aí você já está entendendo que eventualmente esse grupo pode não ser o melhor. Entendeu? Então, isso é um ponto muito relevante. A gente vai falar, inclusive, se eu não me engano, é amanhã, muito sobre essa questão de perfil de grupos, tá? O Calvin está falando, o que é essa promoção da CNP? 50% de parcela e com opção de 50% de lance embutido. Primeiro, cara, é o seguinte, presta atenção, cara. Se eu permito que todo mundo dê 50% de lance usando a carta, o que vai acontecer com os lances do grupo? Todos vão subir muito. Então o lance para contemplar essa carta não vai ser só 50%. 50% é o que todo mundo pode usar. Para você contemplar, você tem que botar 50% e mais, sei lá quanto, tem que olhar o histórico daí. Mais 20, 30, cara, você torna esse processo inviável, tá? Cara, eu posso ser franco aí contigo ou tu quer que eu caminhe sobre ovos? Me diz aí, tá? Aí eu posso te falar a real, senão eu vou com cuidado, senão eu vou te dar a real que é... Cara, entendeu? E outra coisa, 50% da parcela, numa promoção, eu te pergunto, tipo, se os caras têm que fazer uma promoção, para vender algo que supostamente já é bom, isso é naturalmente, corre um processo natural ou é algo que parece que está precisando ser forçado, parece que está precisando inventar uma coisa nova para ter novos clientes, sendo que eu não tinha 50% da parcela, agora o mercado está fazendo, então eu tenho que fazer. Você já fez? Não, nunca fez, você não sabe como funciona. Grupos de meia parcela, você coloca só porque o mercado está fazendo. É o que a Porto Seguro faz também. Gabriel, você não gosta de Porto Seguro, CNP? Olha, eu não tenho carteira assinada com nenhuma empresa. Eu analiso o grupo. Eu faço cálculo, raciocínio lógico. Se todo mundo pode dar 50%, o que vai acontecer? Cara, para contemplar tem que dar 60%, 70%, 80%. E tu paga taxa sobre esse embutido todo. Então os caras conseguem fazer um consórcio que é naturalmente barato, custa caro. Os caras conseguem essa proeza. Por quê? Porque você paga tanta taxa em cima do lance que você vai dar de forma embutida, quer dizer, todo mundo dá, que inviabiliza a operação. Se você fizer as contas, você percebe que não faz sentido. Entendeu? Não faz sentido. Tá bom? E outra coisa, presta atenção no que vamos falar sobre isso do não uso de sorte, tá? Um grupo da CNP você vai precisar ter sorte ou desembolsar um valor alto de lance. Que é justamente o tema dessa aula de hoje, cara. Não entre nesses dois mundinhos porque, cara, você vai estar... Você quer que seja franco, né, Calvin? Isso é papo de marqueteiro para pegar cliente. Pronto. Falei. Promoção, você vai dizer, meu Deus, promoção e tal. Cara, outras empresas fazem há 30 anos meia parcela. Aí a CNP lança uma promoção, você acha que é uma grande novidade? Eles estão só aproveitando
a tendência do mercado. Estão errados por isso? Não, se é a tendência do mercado, eles têm que, no mínimo, olhar para o mercado. Quer dizer, toda empresa faz isso, tá? Mas eles têm expertise de rodar grupos de meia parcela? Sendo que começaram a fazer isso recentemente? Aí aí, enfim, talvez daqui a 5, 6, 10 anos, a gente já tiver grupos com históricos de meia parcela funcionando, a gente vai poder fazer uma análise independente e falar o seguinte, olha, não, realmente deu certo. Agora ninguém sabe nada. O que a gente vê agora é em muitas empresas lançando meia parcela, em grupos com poucos participantes que não tem caixa para contemplar os seus clientes. Aí, obviamente, que é muito ruim. Então, a gente vai falar disso ao longo dessa semana, tá? Eu vou passar para vocês um conteúdo muito importante que é o EGG, que é a análise de empresa, grupo e gestão. Isso vai te ajudar muito a entender o que é uma boa forma de investir em consórcio e o que não é uma boa forma de investir em consórcio, beleza? Mas para não atropelar aqui as coisas, que a gente vai falar de sorte ou não e lance alto. Mas a tua pergunta na CNP é o seguinte, você vai precisar ter sorte ou vai ter que ter lance alto se quiser eventualmente que esse processo dê certo, e ainda você vai pagar caro por isso, porque o lance embutido encarece todo o processo e vai custar caro, não tem o que fazer, é matemática, beleza? Consegue fazer um consórcio que custa caro. Tu vê, né? Que loucura. Enfim, você não precisa, você não tem que partir do pressuposto de que, deu para entender, olha só, hein? Fiz um positivo aqui, já saiu e tal. Deu para entender um pouquinho aqui, Calvin? É Calvin, né? Tô falando errado, né? Ah, não, é assim, Calvina. Ih, não sei. Ah, Calvin. Calvin ou Calvina? Calvin, né? Bom, tudo bem. Deu sim. Top. Valeu. Show. Cara, olha só. Não é uma ou outra. Não existe somente esses dois mundos. Se eu entrar num consórcio... Calvin. Valeu. Obrigado. É porque Calvin... Ah, vou ter o sobrenome. Parece rapidinho aqui, o cara fica meio bugado. Não existe só sorte ou lance livre no mercado de consórcios. Lance livre é isso, quem dá mais contempla, para que você venha a ser o contemplado no lance livre, você vai ter que dar um lance maior do que os teus colegas de grupo, né? Colegas de grupo, e aí naturalmente você vai vendo esses lances escalando, né? Fulano deu 10, então eu vou ter que dar 12, o outro vai dar 13, vai dar 15. Quando vê, ficou tão alto o lance que pode inviabilizar a operação. Isso acontece. Mas então quer dizer que não vale a pena? Olha, às vezes os lances vão subindo tanto que realmente não vale a pena trabalhar com esses lances, né? Então, mas então o que faz? Depende da sorte? Não entre num grupo que só tem esses dois parâmetros. E se isso acontecer e você está nesse grupo, aí você está realmente à mercê da própria escolha, tá refém da própria escolha, entendeu? O que você tem que olhar? Vamos lá, o que acontece? Qual é que é a lógica de um grupo? As pessoas pagam suas parcelas, né? Pagam suas parcelas. Esse pagamento das parcelas junta um valor, né? Um valor de caixa. A administradora vai recolher a taxa de administração daquele valor, né? Eles não trabalham de graça, não precisa ter essa ilusão aí e tal. Esse valor, vamos supor que juntou, vou dar aqui um exemplo hipotético para que eu possa ser mais didático. Vamos supor que a gente tenha juntado R$1 milhão através do pagamento das parcelas já líquido, já descontando taxa e tal. Né? E as cotas desse grupo sejam de R$100 mil, por exemplo. Tá? Então agora a administradora vai poder contemplar 10 pessoas entregando R$100 mil para cada uma. Você juntou 1 milhão, então é assim que funciona o grupo de consórcio. Claro que é a questão dos lances, tem injeção do saldo pelos lances do caixa, então a conta vai ficando um pouco mais sofisticada na real, mas eu quero que você entenda só como é que é o mecanismo do consórcio. Então assim, então eu pego, a administradora trabalha com o meu dinheiro. Bobagem, você não trabalha com o teu dinheiro, ela não mexe no teu dinheiro. Ela junta o dinheiro e distribui para o teu colega contemplado do grupo. Ou se tu foi o contemplado, ela vai pegar o dinheiro do teu colega, somado com o de todo mundo, inclusive com o teu, e vai te pagar essa contemplação, tá? A administradora não coloca dinheiro no grupo. Ela não coloca dinheiro. Ela é uma prestadora de serviço. Ela não é uma financeira nesse processo. Ela não é uma agência de financiamento uma financeira lá, que você vai comprar um carro, a empresa te dá o dinheiro dela em troca dos juros. Consórcio não é assim. Não é assim.
Entendeu? Você junta ali e tal. Beleza, então você tem ali agora esse dinheiro dessa galera. Então se eu tenho, por exemplo, tá? Um grupo e que vai entregar um sorteio e os outros por lance. Então eu já sei que uma pessoa vai ser por sorteio e outras por lance. Então a minha oportunidade de contemplar por sorteio ela vai ser baixa, porque vai ser uma entrega só por sorteio. E todas as outras por lance. Tá, beleza? Então vamos olhar como é que são esses lances. Tá? Ah, esses lances são tudo lance livre. Né? Ou tem um lancezinho fixo lá e tal, meio michuruca, com 50% de embutido, que fica caro pra caramba. Enfim, aí você, cara, então eu vou entregar um sorteio e sei lá, e 10, 11, 12 lance livre. Ah, mas sim, então vai ter 10, 12 lance livre, então quer dizer que esse lance vai ser baixo. Não, não quer dizer. Porque entre um grupo lá de 1000 pessoas, tem 10 pessoas ali que vão ser contempladas no livre. Para você estar entre os 10, o que você tem que fazer? Dar um lance maior, percebe? Assim, isso faz com que os lances dos grupos sumam. Por isso que eu sempre digo, cara, você não pode estar nem assim afoito nesse leilão de lances e muito menos dependendo do sorteio, porque se depender do sorteio, então, enfim. Ah, mas o grupo aqui ele entrega 2 sorteios. Entrega 2 sorteios. Cara, continua sendo 2 pessoas entre um monte de outras. Tá? Agora, detalhe muito importante, tá? E isso é se presta atenção nisso, tá? O setor bancário vende muito isso, tá? Algumas administradoras independentes vendem essa ideia, que é uma ideia ilusória. Cria uma ilusão na sua cabeça, que é, olha, vou pegar um grupo com poucas pessoas, tá? E aí eu tenho mais oportunidade de contemplar no sorteio. Então, quer dizer, tá, beleza. Então quer dizer que esse grupo com poucas pessoas eu tenho mais chance de contemplar no sorteio. Ah, é? Vamos pensar. Lembra que o grupo não recebe dinheiro da administradora. É o próprio dinheiro dos clientes, tá? Entendeu isso, né? Então se eu tenho poucas pessoas, eu vou ter pouca entrada de caixa naquele grupo. São menos pessoas pagando aquela parcela. Então tem menos. Então eu não vou contemplar 10, 12 pessoas num grupo de poucas pessoas. Isso não existe. Você vai contemplar o quê? 2, 3 pessoas a pau e corda. Quando a inadimplência daquele mês não afetar o saldo em caixa do grupo. Agora, como é que eu faço essa conta? É simples, pensa comigo aqui, ó. Vou fazer um rabisco aqui enquanto converso contigo. Vamos criar aqui uma situação hipotética aí. Alguns grupos de banco têm isso e tal, né? Ah, eu tenho um grupo com 600 pessoas. 600 pessoas. Mas ele é um grupo de 200 meses. Presta atenção. O valor da contemplação, ele é a arrecadação do grupo. Então, se eu tenho 200 pessoas, eu tenho 600 participantes, eu preciso contemplar todos os 600 participantes. Só que eu preciso contemplar eles ao longo de todos os 200 meses. Ou seja, é 2 sorteios por mês. Beleza, então vai ser 2 no primeiro mês, 2 no segundo, 2 no terceiro, 2 no quarto, 2 no 30º, 2 no 80º, 2 no mês 197, 2 no mês 200. Você tem mais chance de contemplar no final também. É isso que você quer? Então, depender de sorteio, aí tem cara que fala, não, eu tenho uma estratégia de contemplação de sorteio. Cara, isso é antagônico, né? Nem combina com a linguagem. Sorte, estratégia, normalmente são antagônicos, vai. Na verdade, a gente tem que buscar estratégias para tentar ficar menos refém da sorte, não é mesmo? Em investimentos é assim também, né? Investimentos em outros mercados. Né? Eu vou colocar numa renda fixa. Ela rende pouco por mês, mas se eu der sorte, a taxa Selic vai subir e aquela aplicação mesmo que hoje rende pouco, ela vai começar a render bem. É isso que muitas pessoas fazem, né? É assim que elas acabam pensando quando elas entram num grupo pequeno, porque ela tem mais chance de contemplar. Entendeu? Então, esse é um ponto que você tem que prestar atenção. Tem grupos que tem só sorteio e lance livre. Cara, ou você tem sorte, ou você tem que botar uma grana alta para contemplar. É simples, meu camarada. Tudo o resto é firula. Tá, mas Gabriel, então como é que eu fujo disso? Vamos lá. Lembra que existem mais tipos de lances no mercado?
Então, quer dizer que eu não vou ter a possibilidade de contemplar no sorteio? Não, está na lei, sorteio. Por mais que seja sorte, você, dependendo do grupo, você vai estar concorrendo por sorteio. E olha, quando você contempla por sorteio, encare isso como um brinde. Realmente, a sorte bateu na tua porta. Pô, que legal. É uma coisa muito interessante também sobre sorte. Eu vou falar um pouco mais sobre isso no final, né? Mas a sorte, ela só te encontra se você está no lugar certo. Tem isso também, né? Beleza, mas agora, né? Agora, eu organizar uma estratégia de construção de patrimonial baseada em ter a sorte de contemplar cedo ou tarde, aí não faz o menor sentido, tá? Alessandro, ser contemplado no fim do processo não vale a pena. Eu vou falar sobre isso também, tá, Alessandra? Não é, ser contemplado no fim do processo, depende do caso, até pode valer a pena ainda. Porque existe o fator da correção da carta. Calma que eu vou explicar isso, tá? Só que não é a melhor possibilidade. Aí sim. Se você estiver no grupo certo, mesmo contemplando no final, você não perde dinheiro. Número 1, tá? Número 2, isso não quer dizer que eu não vou, que não é inteligente eu pensar em soluções para me antecipar. Para contemplar antes do meu colega de grupo de que não sabe como fazer isso. Entendeu? Então aqui vem um outro ponto relevante. Esses dias me perguntaram no Instagram, Gabriel, você já pensou em montar grupos exclusivos só com teus clientes? Aí eu respondi assim, cara, pensa um pouquinho. Eu não sei se eu estou certo ou estou errado, tá? Mas eu não gosto de dar a resposta na hora. Eu gosto primeiro de ajudar a pensar para depois, né, a pessoa também entender. Porque se eu só der a resposta, ela entende. Porque, claro, né, é difícil, às vezes, né, a gente está em 16 anos fazendo isso, tem um conhecimento profundo do negócio, aí você dá uma resposta simples, a pessoa não entende, mas está tudo certo, ela não tem aquela profundidade, é normal que ela não entenda, né? E assim acontece comigo quando eu vou, por exemplo, na oficina com o meu carro, eu não entendo de mecânica, né? Então eu vou ali e tal, vou perguntando e tal, para conseguir entender, porque afinal não é minha área, né? Então o que acontece? Pensa comigo. Se eu tenho todo mundo seguindo a minha instrução dentro de um grupo, não está todo mundo fazendo a mesma coisa? Tá, né? Se está todo mundo fazendo a mesma coisa, o que vai te diferenciar da outra pessoa? Vocês de novo estão concorrendo entre vocês fazendo a mesma coisa. Então aqui vem um conceito chave para a aplicação do método ERSA. Uma das grandes sacadas do investimento em consórcio é você buscar estratégias que os outros não estão usando no grupo. Não quer dizer que você vai ser o único do grupo que vai usar, não é isso, calma. Mas se eu tenho lá, sei lá, 1000 pessoas e 300 só estão fazendo isso, eu tenho um cenário 3 vezes mais favorável do que se eu tivesse só pelo sorteio, como alguns gostam de te fazer acreditar. Então, porque assim, Então, só que vários grupos não nos permitem várias modalidades de lance no mesmo grupo. Então eu vou estendendo a minha jornada de contemplação além do sorteio e além do lance livre. Qual é que é o problema do lance livre? Ou melhor, para quem serve o lance livre, esse lance alto? Tá? Quando que ele é bom e quando que ele não é bom, melhor dizendo, tá? Por quê? Eu falei da sorte. Sorte é um bônus. Tá? Se ela vier, tá legal, show. Se ela não vier, o que você vai fazer? Você tem que estar com isso alinhado, saber o que fazer. Tá? Agora, lance alto e tal, como que eu... Olha, daí não tem nada diferente a ser feito do que análise de grupos. Eventualmente vão ter grupos que não vão ter um lance tão alto. Agora não espere milagre, tá? Por exemplo, às vezes tem gente que... Né, a gente fala aí... cara, entra no lance embutido, aqui em 5, 6 meses tu contemplação no lance embutido. É mentira, estão te enrolando. Entra aqui no consórcio que está com 20% de lance. Mentira, não tá. Não tá, a não ser que seja lance quitação. É igual, tu não quer dizer que vai contemplar no primeiro mês. E é um outro modelo de lance que a gente pode até vir a falar lá na frente, mas não é necessariamente o tema dessa aula. Então, eu tenho que olhar histórico de grupo, tá?
E os grupos, você pode catar o consórcio que você quiser no Brasil. Eles não vão estar muito diferentes de 50%, 45%, 48% de lance. Ou seja, você quer 100, você tem que botar 50 do bolso. Alguém te falar uma coisa muito diferente, isso aí desconfia, entendeu? Desconfia. Ou então é lance e quitação, que igual você não vai contemplar do dia para noite como você está achando, entendeu? Então não é assim. Você acha que fosse fácil entrar num consórcio, dar 10% de lance e contemplar mês que vem? Se fosse assim, nem existiria mais financiamento. O financiamento já teria morrido no mercado. Se todo mundo pudesse fazer um consórcio e contemplar quando quer. O consórcio justamente é essa alternativa para quem vai se planejar. E aí vem um detalhe importante. Para quem vai funcionar o lance livre? Para quem já tem 50% do valor, aí eu quero comprar um imóvel de 200 e eu tenho 100. Aí você pode pensar em estudar lance livre, caso contrário, nem perde teu tempo. Não perde teu tempo. Não perde teu tempo. Ou você tem 50% ou nem perde teu tempo. E beleza, você tem 50%? Então tá bom, vamos para o segundo degrau. Você quer investir no imóvel? Não, eu queria vender a carta. Então nem perde teu tempo. Não funciona para venda da carta o lance livre. Por quê? Você vai pagar esse lance, você não vai conseguir vender a carta por um valor acima disso, você vai conseguir comprar um imóvel. E terceiro, se você quer de fato investir em imóvel, tá? E já tem aí uma oportunidade pelo menos em vista, não precisa estar com o imóvel fechado, mas uma ideia de negócio em vista. Olha, eu quero construir kitnets. Olha, eu quero comprar um estúdio em São Paulo, que eu estou vendo que o mercado está sendo positivo nesse sentido. Eu quero comprar um estúdio em Porto Alegre, tá? Ou eu comprei um apartamento na planta, vou ter que quitar ele ali em março do ano que vem. Então eu já vou começando a pensar nisso, já que eu tenho metade do dinheiro em mãos. Entende? Se você não se encaixa em nenhuma dessas situações, nem perde teu tempo. Você está procurando o que não existe. Entendeu? Você está procurando o que não existe, você vai só perder tempo. Ah, não, mas eu vou procurar porque eu vou achar. Você vai achar alguém que vai te mentir. Aí você vai fazer e não vai dar certo também. Isso você vai conseguir achar. Até com, né? Infelizmente, com uma certa facilidade você acha o cara que vai te prometer e não poder te cumprir. Então vamos lá, lances livres, sejam eles altos ou intermediários, porque baixos não existem, tá? No lance livre não existe lance baixo, tá? Então eles servem para quem já tem uma ideia estruturada de investimento no mercado imobiliário. De novo, não precisa ter imóvel em vista, mas tem que ter pelo menos já uma ideia, já um pensamento já a respeito do que você vai fazer, e aí vale a pena você pensar. Tá? E ainda assim, eu te convido a pensar se vale realmente a pena. Vamos lá. Você vai pegar aí, vai 200 mil e vai dar 100 mil de lance. Esses 100 mil estavam aplicados, não estão mais. Então você tem um custo de oportunidade por não estar tendo esse rendimento. Você calculou isso? Não calculou? Então tem que botar na conta. Tá? Segundo, você capa, você elimina a tua oportunidade de contemplar essa carta e vendê-la e ganhar um ágio muito grande no processo. Porque se você no primeiro mês dá um lance livre, contempla, essa carta contemplada, ela vai contemplar por um lance estratégico na sequência. Então você perdeu a oportunidade daquela carta de ter a oportunidade de ter o lucro no ágio. Ah, mas Gabriel, eu tenho um imóvel em vista, então vou fazer uma carta para ofertar o lance, vou fazer outras 6 cartas para, na sequência, ter oportunidade do ágio e tal. Beleza, aí sim. Entende? Então, por isso que não é um ou outro. São estratégias diferentes. Entendeu? São diferentes. Então, por que um consórcio e não um leilão? Qual tem um ágio menor? Leilão de imóveis, Ítalo? Por que você tem que escolher um ou outro? Por que você não entra com os dois na mesma estratégia? Consórcio é uma coisa, leilão de imóveis é outra. Você pode arrematar um imóvel em leilão e com um processo de reembolso pagá-lo, né? Reembolsar o valor com uma cota de consórcio. Que você contemplou essa cota pela modalidade X, lance livre, ou sorteio, ou lance estratégico. São coisas diferentes, você pode fazer as duas, você não precisa escolher uma. Se for leilão de imóveis que você está falando, e você tem interesse, tem conhecimento de entrar nesse negócio, se você juntar isso com o mercado de consórcios,
é empilhamento de patrimônio. Sabe por quê? Ó, vou imaginar que você tem o dinheiro para dar lance e que você conhece o mercado de leilão de imóveis, tá? E um parênteses, tá? Eu já estudo esse mercado há bastante tempo. Não é tão fácil quanto alguns influenciadores dizem, tá? Não é tão fácil assim, né? Não sei se você já tem aí algum envolvimento com... Assim, tem oportunidades, poxa, pra caramba. Mas não é assim tão simples como falam por aí. Mas então pensa comigo, faz uma conta lógica. Se eu compro um imóvel pela metade do preço, tá? Ele era 100 mil, eu paguei 50. Tá? Aí eu pego uma carta de 50 mil para reembolsar. Para pegar esses 50 mil de volta e ter dinheiro para arrematar um próximo imóvel. Estamos falando de empilhamento de patrimônio, por isso que eu falei. Leilão mais consórcio igual empilhamento de patrimônio, tá? Só que para contemplar essa carta de uma forma mais rápida, você teve que dar 50% de lance naquela carta. Então pensa comigo, a carta é de 50, você deu 25%, você deu 25 mil de lance, contemplou rápido, reembolsou. Só que você colocou 25 do teu bolso para pegar um patrimônio de 100 mil. Então você colocou no teu bolso 25% daquele imóvel. E você botou o dinheiro em caixa de volta, os 50 mil de volta em caixa, para quê? Para você ir lá e repetir o processo. Ah, Gabriel, eu quero vender esse imóvel. Beleza, você pode vender, vende com consórcio alienado, ou quer deixar alugado, deixa ele alugado para promover a autoquitação, que é o que mais vai dar dinheiro no longo prazo, não é revender o imóvel. O que mais vai dar dinheiro é você segurar o bem, claro, se for um imóvel com tendência de valorização, né? Então na hora de comprar também você vai estar esperto a isso. Se tem tendência de valorização, isso vai te dar mais resultado. Você comprou a 25%, quem vai pagar os 75% não é você, é o inquilino. E esse imóvel vai crescer 6% ao ano, lá no final, essa conta supera os 20% ao ano até a quitação desse consórcio, de rentabilidade contínua durante 10, 15 anos. Tá? Mas Ítor, isso aí é um degrau número 5. Porque a gente está envolvendo o consórcio, envolvendo o leilão. Não é para todo mundo. Né? Se for para você, cara, show de bola. Ótimo. É para cima. Mas não é para todo mundo, porque a gente está envolvendo duas estratégias. Mas a mensagem que tem que ficar aqui é você não deve escolher entre leilão de imóveis, que é um tipo de oportunidade, com um consórcio, que é outro tipo de oportunidade. Cara, não tem nada a ver. Você pode, inclusive, usar as duas. Não precisa escolher. Diz o cara que mandou assim, mas não faz sentido, eu prefiro leilão de imóveis. Vou traduzir. Olha. O cara não faz sentido comer um sanduíche agora. Porque eu prefiro andar de carro. O que tem a ver comer um sanduíche com andar de carro? Essa foi a pergunta, entendeu? Você não pode comer um sanduíche andando de carro? Você não está com fome? Você não quer andar de carro? Não é melhor comer o sanduíche enquanto está andando de carro? Não é melhor? Então, é pouco isso, entendeu? Você está fazendo uma comparação de duas coisas que elas, inclusive, andam muito bem juntas. Entende? Então, vamos lá. Aí justifica você eventualmente dar um lance alto no consórcio. Quando você tem um imóvel de leilão e tal, você está tendo uma compra muito bem, né? Justifica se você tem uma oportunidade de comprar fora leilão, né? Uma oportunidade de compra também abaixo do preço de imóvel, você tem a grana para contemplar esse consórcio de 50%. Mas, vamos lá, não substitua essa por ter uma carteira de cotas para ter também a oportunidade de contemplá-las e vendê-las, se for o caso. Que é o que eu falei. Então tá, eu vou pegar essa carta de 200 mil para olhar para imóveis. Mas a minha capacidade de aportes mensais permite que eu faça 10 cartas de 200 mil. Eu dou um exemplo aqui, tá? Você vai olhar para o teu bolso, você vai ver o que é legal para você. O que encaixa no teu orçamento. Beleza? Aí essa uma vai para imóvel. As outras eu vou, na contemplação, vender. Ou elas vão contemplar sem precisar dar dinheiro do meu bolso. Eu vou comprar esse imóvel mais barato ainda. Porque eu não precisei colocar 50% no lance do consórcio. Entende? Então você junta estratégias. Quais são esses lances do meio? Eu acabei de falar que não é só sorteio, não é só lance livre. Aí você vai dizer, Gabriel, tá, beleza, mas então você está falando só desses dois.
Quais são os outros? Exatamente. Quais são os outros? Os outros são a cereja do bolo. São lances que têm um conjunto de características no grupo que te permitem com que esse lance tenha maior probabilidade de contemplação, número 1. Número 2, menor exposição do teu caixa, tá? Tô falando de não pegar do teu caixa pagar esses lances. Menor exposição do teu caixa, tá? Maior probabilidade de contemplação, ou seja, menor concorrência do que num sorteio, por exemplo. Menor exposição do caixa, que no lance livre você tem muita exposição do caixa, né? E múltiplos formatos, ou seja, não é um nem outro, é um mais o outro, mais o outro, mais o outro, mais o outro e um, né? Tá? Então, como é que você aumenta a probabilidade de contemplação? Tá? Nesses lances. Eu chamo de lances estratégicos, tá? Mas na verdade os lances estratégicos são características nos lances que os tornam possíveis de usar as estratégias de contemplação em cima dele. Tá? Aí eu chamo de lance estratégico. Que é, por exemplo, assim, você perguntou esse lance embutido. Então tá, beleza. 50% é sacanagem. Tá? O que eu acho que é um limite saudável? Tá? 30%, 20% é bacana. Tá? Por quê? Porque assim, de 30% você acaba, assim, calculando pelo custo de taxa, tá? Você acaba, assim, aumentando em 8% o custo. Como o custo é muito baixo, 8% a mais, a rentabilidade da carta paga isso com muita folga. Então 30% é um limite. Tá? 30% de lance embutido vai te gerar um custo a mais de 8% no final do processo. Só que se você vai vender a carta, ou usar em processo de autoquitação, não é você que vai pagar esse custo, o custo, então a conta fecha pela autoquitação. Então é um cálculo matemático, não é um achômetro aqui. Tá? Então, a gente trabalha o seguinte cenário. Eu busco grupos que tenham lances fixos. O que é um lance fixo? É um lance que não é quem dá mais, ele é fixo. O grupo já arranca dizendo, olha, esse aqui é um lance de 30% da carta, um exemplo. Um exemplo aqui. Normalmente não é assim, exatamente nessas palavras, mas eu quero ser didático aqui. Tá, então tá bom. Então o lance, então não é quem dá mais, quem dá menos. Quem quiser dar esse lance, vai poder dar 30% do valor. 100 mil, 30 mil. Aí pronto. Aí já não é todo mundo que vai dar esse lance. Por quê? Porque tem gente que faz a carta de 100 mil, mas ela precisa dos 100 mil. Ela não consegue pagar uma carta de 140 mil, 130 mil para ter 100 mil, porque ela está apertada no orçamento. Então tem gente que não vai ofertar esses lances. Ela vai estar só pelo sorteio mesmo. Por quê? Porque ela está na base da pirâmide, é o que ela consegue fazer. Paciência. Tá? Tudo bem. Aí eu faço uma carta um pouquinho maior porque eu tenho a capacidade. Para que quando eu contemple eu tenha esse valor líquido já sobrando. Ou seja, eu posso usar um lance que ela não pode usar. Como é que eu pago esse lance? Descontando da carta. Então, esse é o lance autocontemplável. É a junção do lance fixo com o embutido. Resumo. Todos os meses eu oferto 30% da minha carta. Eu vou concorrer com menos pessoas. Vou concorrer só com aquelas pessoas que estão fazendo esse processo. Não com todas do sorteio. Não com aquelas que querem contemplar para ontem, que estão lá com o dinheiro pronto lá para dar um lance alto. Tá? Eu vou contemplar com ela, eu vou concorrer com essas pessoas. Saindo a contemplação para mim, eu vou pagar usando a carta. Eu não tiro meu dinheiro do bolso para lance. Então, menor exposição de caixa. Eu não vou pagar esse lance em dinheiro, eu vou usar só uma parte da carta. Entendeu? Isso é um modelo de lance. E aí a conta vai melhorando, porque a gente usa muito lance fidelidade. O que é o lance? É igualzinho o que eu expliquei, porém, sabe aquela história, quem é que pode ofertar o lance? Ali não é só você querer ofertar esse lance, você ter condições. Você tem que estar no mínimo consecutivamente em dia, pagando até o vencimento, por 6 meses consecutivos. E pelo histórico, metade das pessoas acabam não pagando sempre em dia, ou pelo menos por 6 meses consecutivos, de modo a poder participar desse lance. Então, abre um funil. E agora, onde num sorteio eu tinha lá 100% das pessoas participando, nesse lance eu tenho metade das pessoas participando. Veja bem, obviamente que de um grupo para o outro vai mudar. Esse metade é uma média que a gente analisa nos grupos, tá? Um grupo é um pouquinho diferente do outro, né? Os comportamentos são diferentes, mas
A gente vai vendo se repetir episódios muito parecidos a esse. Então, não é diferente de participar pelo sorteio, onde todo mundo está no mesmo balaio, ou num lance fidelidade. E agora, pensa, se eu pudesse ter mais uma oportunidade de contemplação, de um lance onde só pode participar quem, por 12 meses consecutivos em dia, paga essa parcela até o vencimento. Esse filtro aumenta mais ainda. Menos pessoas ainda vão participar. Então, mas Gabriel, qual eu oferto? Todos ao mesmo tempo. Você não vai contemplar em todos os lances, você vai participar do um, não contemplou, então vai para o segundo, também não, no terceiro também não e tal, até que esse mês não deu, mês que vem tenta de novo. Então não é um cenário que você vai ter certeza de contemplar em 2, 3, 5, 6 meses, não é isso. Mas concorda comigo, a gente quer o quê? A gente não quer desembolsar no lance, tá? A gente não quer depender da sorte. Então, a gente usa um conjunto de probabilidades que vai me favorecer para que eu contemple sem colocar meu dinheiro e sem depender só do sorteio onde todo mundo está no mesmo balaio. Isso é um lance estratégico. E aí o que você vai... Aí você vai fazer... O único motivo é aceitar você estar próximo a caloteiros. Mas tu sabe que até não, cara. Até não, porque assim, ó, esses caras até pagam o consórcio, tá? Só que não pagam sempre em dia. E aí se eu te falar, cara, a quantidade de pessoas que simplesmente esquecem de pagar é absurdo. Claro, haverão as pessoas que se apertaram, tá? Normalmente, Ítalo, o caloteiro, vamos por assim entender o caloteiro, o cara que não quer pagar, esse cara não está no grupo de consórcio, sabe por quê? Porque se ele não paga, ele não participa, se ele não pagar a segunda, se ele não pagar a terceira, quando vê o cara é excluído do grupo. Então esse cara não está ali, tá? Quem está no grupo de consórcio é quem sabe o que está fazendo. Quem está no grupo por muito tempo é quem sabe o que está fazendo ou quem não faz a menor ideia do que está fazendo, mas sabe que tem que pagar aquela parcela, entendeu? E a nossa vantagem é especialmente em relação a essas pessoas que não sabem o que estão fazendo. Fizeram consórcio para guardar dinheiro, que nunca foi feito para isso, mas enfim, tem gente que pensa assim, tá bom, estão me ajudando. Eles estão botando saldo no caixa. Quem faz o consórcio para comprar, eu vou ali na feira, pelo menos assim eu guardo alguma coisa, sabe? Então essas pessoas acabam ajudando no processo de estratégia, no processo de probabilidade de contemplação, entende? E algumas delas vão ofertar os lances, outras não e tal. Né? Então, a maioria que não paga é porque se apertou, mas ela não é uma pessoa caloteira, mas se apertou, se atrapalhou, é desorganizado financeiramente. Está no Brasil, né, cara? Isso aí, eu sinceramente, eu penso que a maior parte do brasileiro não se enquadraria, a maior parte do brasileiro que não está com as contas em dia, tá? Não se enquadraria como caloteiro e como desorganizado, na minha percepção, pelo menos, assim, né? Todo mundo tem instrução e tal, enfim. Aí você pensa, né? Num grupo de consórcios. E aí, vamos lá. Grupo pequeno. Se eu já sei que metade das pessoas num grupo passam por essa questão de não estar participando do lance que é a cereja do bolo, tá? Te pergunto, ter mais pessoas no grupo me ajuda ou me atrapalha? Me ajuda, eu tenho mais saldo, porque nesses grupos é comum contemplar mais do que uma pessoa no fidelidade. Por quê? Porque o grupo é formatado para isso, é um só no sorteio. E tantos quanto houver saldo em caixa, essa é a regra do grupo. Nos lances, fixo fidelidade, 6 meses, fixo fidelidade, 12 meses e lance livre. Entende? Então, você junta o dinheiro do caixa. São mais pessoas, então você junta muito dinheiro. Aí você entrega só para o sorteio que você não pode fazer nada? Não, você entrega um para o sorteio, porque a lei manda. Né? E você entrega o quê? Um monte por lance, que é onde você pode buscar diferenciação. Seja no lance estratégico, ou seja, pelo fato de você ter o recurso que é ofertar lá para contemplar essa carta para comprar um imóvel mais rápido. Mais saldo em caixa vai ajudar também. Se eu tenho, vai ajudar nesse cenário também. Se eu tenho saldo para contemplar um no lance livre, vai ser o cara que deu mais em cima. Se eu tenho para contemplar 3, vai ser o cara que deu mais, o segundo que deu mais, o terceiro que deu mais. Então o terceiro que deu mais deu menos que o primeiro. Porque esse cara entra junto também no processo. Entendeu? Mas de novo,
Grupos para alavancagem patrimonial, para construção de patrimônio, não são os grupos pensados em contemplar por sorteio. Por quê? Porque é contraintuitivo. Construir, tem que conectar aqui peraí, só um pouquinho. Ali embaixo, né? Espero que sim, tá? Então é contraintuitivo querer investir em patrimônio, dependendo de sorte. E também não é o melhor grupo aquele que ainda mais leva. Eu sempre digo, deixa os caras brigar pelos lances altos. Eu vou trocar tempo por dinheiro. Agora, como eu faço? Sorteio é brinde. Óbvio que eu participo do sorteio. Tá? Mas eu entro nos grupos com meia parcela, porque a cada cota que eu conseguiria investir uma num grupo convencional, eu consigo comprar no mínimo duas num grupo de meia parcela. Então eu tenho o dobro das cotas. Com o lance estratégico, eu tenho o dobro das cotas concorrendo com metade das pessoas. Entendeu? Então se eu tenho lance fidelidade concorrendo com metade, de 6 meses, né? Lance de 12 meses concorrendo com menos da metade, e eu tenho duas cotas, olha o conjunto de probabilidades que eu tenho a meu favor. É melhor do que um grupo onde eu tenho uma carta, que é parcela integral, dependendo de sorteio entre 600 pessoas. Só você fazer a conta. Só você fazer a conta. Entendeu? Então, grupos grandes não são ruins. São ruins se a distribuição de saldo dele priorizar somente sorteio ou lance livre. E como você não quer dar para rachar lance livre para contemplar, tirar um dinheirão do bolso, né, se descapitalizar para contemplar, por que você quer um grupo que tenha muito entrega de lance livre? Então a gente olha o desenho de grupos que atendem à estratégia de construção de patrimônio com a menor exposição de caixa possível. Só falando da alavancagem. Então exposição de caixa é importante, tá? Ah, mas Gabriel, eu posso levar 1, 2, 3, 4 anos para contemplar. Sim, você está trocando tempo por dinheiro. Em vez de você tirar 100, 200 pau do bolso, você troca aquilo por tirar, sei lá, 600 reais do bolso no mês, né? E vai diluir aquele valor e esperar contemplar sem você colocar os 100 mil, entendeu? Ó, o que é melhor? Colocar 100 mil e contemplar agora? Ou colocar 100 mil, sei lá, 100 mil daria 162 parcelas de 600 reais. Então você não vai... A chance de você pagar 162 parcelas e não ser contemplado, ela vai acontecer só se você estiver só lembrando de sorteio. Se você está usando lance estratégicos, a chance de acontecer é absolutamente remota. Até porque lá na parcela 100 e pouco você já entrou no lance quitação. Então você vai poder usar isso a teu favor também. Então, mas enfim, outro capítulo. Então perceberam, em vez de dar 100 mil agora, eu seguro esses 100 mil. E eventualmente só com o rendimento de 100 mil eu vou pagando a carta. Eu construo patrimônio sem exposição de caixa. Mas, Gabriel, tem um imóvel lá da hora que eu vou alugar, vai pagar a parcela e já vai sobrar mais 3 mil por mês. Beleza. Vai e faz em paralelo um conjunto de cotas para você ter as duas possibilidades de ganho. Nesse aqui você resolve o imóvel que você está olhando agora. Um leilão, né, etc e tal. Beleza. Mas, com o outro, você não vai querer parar com um único imóvel. Você vai querer comprar um, depois outro. Vão escalar patrimônio, né? Então, esses outros que você vai comprar sem dar lance em dinheiro, com as cartas que forem contemplando com o tempo. Isso é a lógica. O que é melhor? Dar os 100 mil de lance de vez para ter a carta agora? Ou você pegar esses 100 mil e diluir em um monte de parcelas, ficar com 100 mil, né? E outra, provavelmente você vai guardar esses 100 mil uma aplicação financeira e vai conseguir pagar o valor da parcela com o próprio orçamento teu. Esse é o mais recomendado, inclusive, tá? Deixa os 100 mil guardado, será uma reserva de emergência, será uma reserva de oportunidade e você vai se forçando a fazer aportes e se precisar aparecer uma oportunidade, você ainda tem os 100 mil posando de lance. Daqui a 1, 2 anos e tal, entende? Esse é o planejamento de você fazer um processo de construção de patrimônio. Entendeu? Então, para fechar um pouquinho aqui, tá? O que vai te ajudar de fato, tá? O que vai te ajudar?
Sim, vai ficar gravada aqui a aula, Vitor. Tá, todas as aulas da semana estão no meu perfil aí, beleza? No meu perfil. Pulei também. Uma estratégia seria várias cartas no mesmo grupo? Também, ó, recapitulando, tá? O que vai te ajudar na probabilidade de contemplar? Sem exposição de caixa, tá? Sem pagar lance de dinheiro. Primeiro, grupos que não dependem de sorteio, tá? Segundo, maior quantidade de cotas num grupo. Por quê? Você tem mais números, tendencialmente você tem uma oportunidade de contemplação. A meia parcela vai te ajudar no mínimo dobrar isso. Entendeu? Então, segundo. Terceiro, grupos que contenham características de lances que não são excludentes. Ou seja, eu posso ofertar o lance fixo, eu vou estar pelo sorteio, mas eu posso também estar pelo lance fixo, pelo lance de fidelidade de 6 meses, também pelo de 12 meses. E se eu quiser achar uma oportunidade, eu posso também ter uma ideia de lance livre, porque o grupo ele vai entregar saldo para isso também, você só tem que ver se o valor vai fazer sentido, se o lance não está muito alto, mas aí tudo bem, se estiver muito alto, você relaxa, calma, espera abaixar, os grupos sempre eles vão tendo essa validação, né? Essa variação, desculpa, né? Então só porque o lance está alto hoje, quer dizer que ele vai ficar sempre alto. Mas de novo, mas não sonha com um lance de 20%. Vai botar 20 e eu pegar 100, também não é assim, não vai acontecer. Quando eu digo assim, o lance está em 60%, quando vem ele pode ir para 48% daqui a uns meses, isso é normal acontecer. Alguns grupos demoram mais, outros menos. Mas enquanto isso, você está todos os meses participando das oportunidades de contemplar sem tirar um centavo para lance do teu bolso. Você está trocando dinheiro por tempo. E está usando tempo para ganhar, de duas formas. Ganhar contemplando a carta sem tirar os 100 mil do teu bolso e ganhando com os 100 mil aplicados. E aí, se você contemplar essa carta com 4 anos, num grupo de meia parcela, se você considerar que 4 anos de pagamento, você pagou metade, era como se você tivesse pago 20 parcelas, tá? Então nós estamos falando que você investiu 10% do valor da carta em parcelas, do valor total da carta. Então você vende essa carta com muito lucro ainda. Ou você compra um imóvel, coloca para alugar, você comprou um imóvel tendo pago 20% do teu bolso. É por aí que a banda toca, quando a gente fala em construção de patrimônio usando o sistema de consórcio. É sem histeria de 2 sorteios, não sei o que, eu tenho que ter sorte e tal. É muito comum as pessoas me perguntar assim, aqui no Itaú, né? Eu sei que Itaú tem grupos assim, né? Tem um grupo aí com 600 pessoas, achei bacana. Cara, assim, é bonitinho, né, cara? Vai te ajudar? Não vai. Mas é bonitinho, né? Cara, são poucas pessoas, mas igual entre aquelas poucas pessoas, tu vai precisar usar todo o tempo do grupo para contemplar todas elas. Tu nunca vai saber, se for só por sorteio, se a tua carta vai ser a primeira ou a última. Entendeu? Todos estão por sorteio. Uma vai ser a primeira, outra vai ser a última. Agora, quando você concilia mais estratégias de contemplação, aí quem que vai ser o último? Em grupos onde tem lance de fidelidade de 12 meses, quem que vai ser o último? O cara que não teve sorte e não aplicou isso. Esse cara vai ficar para o final. Não teve sorte e não sabia, ou não teve a disciplina de aplicar. Porque, poxa, os lances tem que todos os meses, tem que fazer essa oferta de lance. Tá? Então, para fechar, isso não quer dizer que você não tem que ter um plano B. Tem a pergunta da moça lá em cima, lá, né? Então, você vai entrar num consórcio para contemplar para vender a carta. Ótimo, corretíssimo. Mas você tem que ter um plano B. Olha, se daqui a pouco essa carta não contemplar no tempo que eu quiser, o que eu vou fazer? Tem estratégias de uso da carta em N prazos de contemplação. Então, quer dizer que você vai fazer isso? Não quer dizer. Mas é para você dormir sossegado, sabendo que você vai ganhar dinheiro acima de um investimento convencional em qualquer uma das frentes. Um exemplo, tá? Vamos supor, vou te dar aqui 2 cenários, vai. 2 cenários. Vou rabiscar aqui que eu penso melhor rabiscando. Você fez uma carta de 200 mil e contemplou ela em 10 meses. Nossa, bem cedo, né? Vai vender essa carta por 40 mil na média, você investiu 6.200 aproximadamente. Nossa, baita lucro. Muito bom, né? Beleza. Agora, mas se contemplar mais tarde? Tá, se contemplar lá com 40 meses, dá na mesma.
40, você vai ter investido 24 mil, 25 mil, vai vender por 40. Ainda dá lucro. Não é só no comecinho que vale a pena vender a carta em grupos de meia parcela. Se você com 50, 60 meses, ainda compensa a venda da carta. Tá? Agora, se contemplar na metade, qual a probabilidade disso acontecer? Ela é muito baixa usando todos esses cenários em um grupo. Em 16 anos investindo em consórcio, sempre, desde o começo, talvez a primeira, a segunda carta não. Era muito verde no processo. Mas desde o começo eu entendi esse comportamento. Tá? Somente uma carta de todas as que eu tive, nesses 16 anos, eu já devo estar passando de 100 cartas, porque eu tenho 40 simultâneas nesse momento, você tem uma ideia. Então, assim, 16 anos, então é fácil imaginar que passou de 100. Eu não fiz a conta. Não faz diferença. Vamos ficar... Gabriel, levanta esse dado. Posso levantar, mas, cara, só... Entendeu? Não quero massagear ego aqui, entendeu? Parte prática. Tudo dessas cartas, uma delas passou da metade. Então a probabilidade é muito baixa. Mas se uma ficar pela metade, o que eu faço? Bom, olha aqui, ó. Raciocina comigo. Você tem 100%, depende do valor do consórcio. Se 100% do valor vai ser pago nas parcelas lá nos 200 meses, por exemplo, né? Então tá. Na metade do tempo, lá no mês 100, e mês 100 dá 7 anos, nem é tanto assim. Você não constrói patrimônio em 7 anos na renda fixa, nem com ações. Não constrói. Tá? 100, você está pagando meia parcela, lá no mês 100 você pagou quanto? Metade do consórcio? Por quê? Porque está na metade do prazo? Não, você pagou 25% do consórcio. Por quê? Porque você pagou metade da parcela pela metade do prazo. Se você for somar em valores absolutos, vai ter dado 25% do valor. Se você pegar agora e comprar um imóvel, alugar pelo Airbnb, comprar um estúdio em Porto Alegre, por exemplo, em São Paulo, alugar pelo Airbnb, você vai conseguir ter uma renda de aluguel suficientemente para pagar essa parcela restante. E aí você comprou um imóvel, pagando 25% do valor dele. 75% do valor dele será pago pela receita do próprio imóvel, que o inquilino que vai pagar, você vai pegar esse dinheiro e vai pagar as parcelas do mês. Entende? Então, se lá na metade você ainda comprou um imóvel com 75% de desconto. Na verdade, até mais. Se você pensar que esse imóvel vai valorizar ainda, né? E os 25% que eu paguei, ele travou, né? O imóvel continua. Então, lá no final, quando o imóvel estiver quitado, eu vou ter pago os 25%. E o imóvel vai estar valendo quanto? Vamos supor que ele vai subir metade do preço. Então, ele vai estar valendo 150%, entendeu? Ele valia 100 quando eu comprei, mas ele foi subindo. Então, proporcionalmente àquele valor que eu comprei, ele subiu mais 50%. Então, quando eu comparo ao que eu paguei 25%, ele vale 150% hoje. Deu para entender essa lógica ou ficou confuso? Fala para mim se deu para entender aí. Senão eu explico de novo de outro jeito. Fala para mim se deu para entender essa lógica. E aí você fez um processo de lucratividade contínua ao longo desses anos todos. Depois quer vender o imóvel? Beleza, vende o imóvel e tal, guarda o dinheiro, né? Não quer mais ter inquilino e tal. Ou, o imóvel está pago já, não preciso mais alugar pelo Airbnb, vou ganhar um pouco menos, né? Vou alugar por uma receita convencional. Cara, tudo certo, é você que decide. Então você vai ter a venda da carta ou automação imobiliária. E você saber esse processo é importante. Por quê? Porque se tu contemplar no mês 100, é impossível vender a carta? Não, não é impossível. Eu vou ganhar um lucro absurdo? Não vai. Vai tirar o que você investiu eventualmente, se tiver um pouco de paciência e tudo mais, mas não vai ter a explosão de ganhos que teria fazendo esse processo do imóvel. Então tudo acaba envolvendo você saber qual estratégia utilizar nesses cenários, né? E aí tirar o máximo proveito disso. Então ter um plano B também é importante. Você vai acionar o plano B? Provavelmente não. Pela estatística não. Mas se precisar acionar, ele está lá. Agora, então eu vou fazer 10 cartas. Então quer dizer que eu tenho que ter 10 imóveis? Não, se você vai fazer 10 cartas, você vai pulverizar bastante. A probabilidade de você contemplar as 10 cartas tudo na metade
fica ainda muito mais reduzida. Provavelmente você vai vender 9 dessas cartas e usar uma para um imóvel, dentro da probabilidade. Né? Caso contrário, você vai ser... Olha, isso aqui não é a promessa de nada, entendeu? É probabilidade. É o que aconteceu comigo, o que acontece comigo há 16 anos fazendo isso. Né? Se você contemplar as 10 cartas depois da metade, cara, você não cumpriu o processo, provavelmente não. Ou senão você vai ser o caso isolado de toda a trajetória que eu vivi até agora. De todo. Não vi ainda isso acontecer. Né? E aí você vai investir, vai deixar de investir, contando que, nossa, mas e se eu for a exceção da exceção? É a mesma coisa que você entrar no consórcio pensando, nossa, eu vou sair no sorteio na primeira parcela. Você imaginar que vai sair no sorteio na primeira parcela é tão absurdo quanto você, com uma boa estratégia de pulverização, uma boa estratégia de lances, uma boa estratégia de contemplação sem exposição de caixa e construção de patrimônio, você for o último a realizar isso. As duas situações são extremas. Provavelmente nenhuma delas vai acontecer. Provavelmente você vai estar no meio do caminho. Vai contemplar ali na metade do caminho. Que é a oportunidade de venda ou de compra de imóvel com desconto ainda é absurda. Beleza, gente?